Aê, meu povo, muito boa tarde. Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é Terras do Brasil. O Brasil antes de Cabral. Diferentemente dos impérios da América pré-colombiana, os índios do Brasil não construíram cidade, não viviam em sociedade rigidamente estratificada, hierarquizada sem nem dispunham de estrutura complexa e centralizada de poder. Então, os índios do Brasil, eles não construíram cidade. Eles não construíram nada. Os grupos indígenas que aqui vivia antes da chegada dos portugueses eram em sua maioria politeístas. Os índios, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, os índios eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um Deus. E seus rituais celebravam as entidades associadas à natureza e espíritos protetores da guerra ou do plantio. Por exemplo, muitos povos, principalmente os do norte, dominavam a cerâmica e técnicas de tecelagem. A principal marca da população pré-cabralina era a diversidade de seus prováveis 3 milhões de habitantes que viviam em comunidade isolada, falavam línguas distintas e tinham níveis bastante diversos de domínio tecnológico, inclusive no que se refere às técnicas de cultivo. Tupinambás, Gés, Aruaques e Caraíbas eram algumas das maiores comunidades, mas não há indício de que tenham tentado unificar política e militarmente vastos territórios. A unidade ou os contatos amigáveis entre os antigos eram raros. É provável que o nomadismo também imperasse entre os povos nativos, uma vez que muitos dependiam da caça, da pesca e da coleta. Os povos sedentários, como os Vaujás, Merinacos ou os Asrarrincas e aqueles que se sedentarizaram como diversos agrupamentos tupis, conheciam a agricultura e dedicavam-se principalmente ao cultivo de batata doce, raízes e algumas frutas, como o caju. Se nas sociedades da Mesoamérica e dos Andes o milho era a base da alimentação, na sociedade indígena do Brasil prevalecia a mandioca. A madeira e fibras vegetais eram utilizadas no fabrico de utensílios domésticos, moradia e objetos de adorno, e ossos eram empregados na confecção de arma e ferramentas de trabalho. Eles usavam o osso para confeccionar arma e ferramentas de trabalho. Os Tupinambás, entre aspas, abre aspa, Tupinambá, fecha aspa, provavelmente significa o primeiro ou o mais antigo. Os Tupinambá eram chamados genericamente de tupis. Seu provável núcleo inicial situava-se na época da chegada dos portugueses, nas terras entre o recôncavo baiano e a margem direita do Rio São Francisco. Há dúvidas, porém, quanto à extensão desse domínio. Em terras mais ao sul, é possível também identificar a presença dos povos que podem ter descendido dos Tupinambá, porém designados com outros nomes, os Tamoio,
ou Tamuias, que significa, entre aspas, o mais velho. Era um desses grupos e sua população de cerca de 10 mil pessoas ocupava a faixa litorânea entre os atuais município de São Sebastião, litoral norte do estado de São Paulo e Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Após a chegada dos portugueses à região da atual Bahia, diversos povos indígenas fugiram para o interior ou para o norte. Essa migração contribuiu para dispersar ainda mais a população tupinambá. Provavelmente tenha sido dessa forma que eles atingiram as proximidades do rio Amazonas e em áreas hoje pertencentes aos estados do Maranhão e do Pará. Apesar de terem origem e línguas comuns, as relações entre os tupi eram conflituosas e a guerra entre tribos, uma de suas principais marcas. A guerra e o sustento. A guerra era uma das preocupações central dos Tupinambá. Ela equivalia a um ritual e representava o meio de vingar a morte de parentes, de controlar o inimigo e absorver suas melhores características. Os homens demonstravam pelas guerras sua força e capacidade de liderança e asseguravam que a comunidade toda se identificasse com o triunfo da vingança. A sequência natural do ritual da guerra era a antropofagia. Outro traço importante da identidade cultural dos Tupinambá. Os Tupinambá, eles cultivavam, entre outros alimentos, batata doce. Olha, eu gosto de batata doce. Eu gosto. Então é bom saber que os Tupinambá cultivavam a batata doce. Então, se eu e você come hoje batata doce, é graças aos Tupinambá. Que os Tupinambá cultivaram a batata doce. Interessante, né? Abacaxi. Eu gosto de abacaxi, mas não tanto. Amendoim, amo. Caju, mais ou menos. Abóboras, mais ou menos. Milho, eu gosto de... Olha, eu não gosto de... Olha, do milho, eu só gosto do bolo. Bolo de milho, só. Outras coisas feitas ao milho, não. Só bolo de milho que eu gosto. Mas, assim, eu tô falando a minha preferência. Claro que vocês têm a de vocês. Então, gente, a batata doce, o abacaxi, o amendoim, o caju, a abóbora, o milho, tudo isso foi cultivado pelo Tupinambá. Em geral, as mulheres preparavam as terras para o plantio e os homens realizavam a semeadura. Então, de um lado, você tem a mulher que vai preparar a terra para ser plantada e os homens vão realizar a semeadura. A pesca, a caça e a coleta de frutos e raízes complementavam a dieta. Os Tupinambá também faziam objetos de cerâmica e eram grandes navegadores. Vamos para os ritos indígenas? O ciclo de guerra
na sociedade tupinambá era dotado de ritmo regular. Os ritos estabeleciam com precisão o que os indivíduos deviam fazer no curso dos acontecimentos e situações sociais que se desenrolassem entre a determinação do ataque e a consumação do sacrifício dos inimigos aprisionados. A rigor, todas as atividades guerreiras faziam parte de um conjunto de rito organicamente integrado e independentes. Nele também se integravam os ritos de sacrifício do inimigo, de antropofagia. Então era essa forma que eles utilizavam, era essa forma que os indígenas faziam o seu ritual. Eu vou mostrar para vocês a foto do canibalismo praticado por índios brasileiros, gravura de Theodore de Bry, 1557. E ela é feita a partir do relato de Hans Staden. Focaliza na foto. Viu aí, pessoal? Para encerrar, os índios brasileiros hoje. Então, quem cultivou a batata doce, a abacaxi, amendoim, caju, abóbora e milho, e principalmente a mandioca, foram os tupinambá, ou seja, o primeiro ou o mais antigo índio que tinha esse nome de tupinambá, porque era considerado o primeiro ou mais antigo dos índios. Desde a chegada dos portugueses, a partir do momento que os portugueses chegam aqui no nosso país, aqui no Brasil, a população indígena diminuiu rápida e drasticamente. Dos prováveis 3 milhões que habitavam o território em 1500, restam agora, segundo os dados da Fundação Nacional do Índio FUNAI, órgão do governo federal, destinado à proteção dos povos indígenas, aproximadamente 460 mil. Distribuídos em 225 sociedades indígenas. A FUNAI calcula que há ainda entre 100 mil e 190 mil indígenas. Habitando áreas urbanas, indica a existência de cerca de 63 grupos isolados, sem contato regular com os não índios, sobretudo na região amazônica. Os conflitos pela terra constituem a principal questão relacionada à proteção ao índio brasileiro remanescente, a demarcação das terras indígenas e a preservação do ambiente são forma de assegurar a sua sobrevivência. Interesses na exploração das terras para o agronegócio, a extração de madeira ou o garimpo, no entanto, limitam a ação preservacionista, contribuem para a diminuição do número de índios e, em alguns casos, para o completo desaparecimento de alguns desses povos. A habilidade dos tupinambá. São os tupinambá grandes flecheiros. Eles trabalhavam muito com flecha, né? Com flecha. Assim, para as aves,
Eles atacavam a flecha nas árvores. Nas aves, perdão. Eles atacavam a flecha nas aves. Como para a caça dos porcos, veados e outras alimárias. E há muitos que matam no mar e nos rios de água doce o peixe, a flecha. E desta maneira matam mais peixes que outros a linha. Então os Tupinambá, eles têm muita habilidade com a flecha, né? Com a caça de animais. Seja eles voadores, como aves, seja eles no mar, que é o caso do peixe, né? Eles também caçavam os porcos, os veado, que é um animal, tá, gente? E outras alimárias. Tem esses índios, mais que são homens enxuto, muito ligeiro para saltar e trepar grandes corredores e extremado marinheiros, como os metem nos barcos e navio, onde com todo o tempo ninguém toma as velas como eles, e são grandes remadores. Então eles também não só sabem flecha, eles tinham habilidade com a flecha, com a caça, com o cultivo e também com a navegação. Eles eram muito bons. Eles eram muito bons. Eles tinham muito conhecimento em diversas partes, em diversas áreas. Assim, nas suas canoas, que fazem de um só pau, que remam em pé, 20 e 30 índios, eles remam em pé. Só com um pau, eles remam em pé. Quantos índios? 20 e 30 índios. Eles não remam sentado, eles remam em pé, só com um pau. Com os que fazem voar, são também muitos engenhosos para tomar enquanto lhes ensinam os brancos, como não for coisa de conta, nem de sentido, porque são para isso muito bárbaros. Eles são também muito bárbaros, os Tupinambá. Então é isso, gente. Então, antes do de Cabral chegar no Brasil, muitos povos, principalmente os do norte, dominavam a cerâmica e a técnica de tecelagem. E entre outros, né, que nem eu falei aqui. Tinha os povos nativos, né, que uma vez que muitos dependiam da caça, da pesca e da coleta, tinha também os povos sedentários, como os Vaijás, os Merinaco ou os Asrahinca, e aqueles que se sedentarizavam como diversos agrupamentos tupi. Conheciam também a agricultura, se dedicava principalmente ao cultivo de batata doce também, e raízes e algumas frutas como caju. Então já prevalecia, antes de Cabral chegar no Brasil, já prevalecia técnicas de tecelagem, cerâmica, cultivo,